Olá pessoal, vou fazer uma apresentação breve aqui sobre JavaScript, porque já que a gente vai programar o TypeScript da web, né, para pelo menos você ter uma noção básica do que é que a gente está trabalhando, né? A ideia é ser realmente uma introdução e deixar aí uma pulguinha atrás da orelha para que vocês possam pesquisar e estudar, tá bem? Então aqui a gente vai ver aqui uma introdução sobre JavaScript e TypeScript. O objetivo da apresentação é fornecer a introdução de JavaScript e TypeScript, duas linguagens de programação amplamente utilizadas no desenvolvimento web. Os tópicos: história e origem de JavaScript e TypeScript, principais características e diferenciais entre as linguagens, exemplo de código para ilustrar os conceitos-chave, recursos úteis e referências para aprendizado adicional. Fato curioso: o JavaScript, lançado pela Netscape em 1995 como LiveScript, depois foi renomeado para JavaScript em parceria com a Sun Microsystems. O objetivo de renomear não é porque o LiveScript virou Java, né? Longe disso, né? Porque é totalmente diferente. Conceitualmente são duas linguagens totalmente diferentes, né? JavaScript teve esse nome, né? Por uma questão de mercado, assim, como o Java estava em ascensão nesse período aí, então para o LiveScript surfar nessa onda do Java, ele mudou o nome para trazer novos programadores para essa linguagem, né? Tornou-se uma das linguagens mais populares para o desenvolvimento web. Foi concebida para tornar páginas estáticas em páginas dinâmicas no lado do cliente, né, no lado do navegador. Principalmente fazer validação de formulário e também para fazer requisições e o que chamava na época de Ajax. Hoje em dia esse termo não faz mais nem sentido, mas o Ajax é quando você tem uma página web e você quer atualizar só aquele ponto daquela página, onde trocar uma figura por outra. Você tem como fazer isso em JavaScript. Você acessa aquele objeto, né, que faz parte do DOM, da árvore de objetos do HTML, e você consegue, por exemplo, acessar a tag de imagem e alterar aquela imagem, né? E você pode colocar uma imagem que você faz uma requisição no servidor via JavaScript nessa época, buscava esse dado e trocava essa imagem. Por debaixo dos panos, né, o Angular, React, né, eles trabalham usando os mesmos componentes que eram usados naquela época para fazer a requisição. Agora, de uma forma mais robusta, usando TypeScript, né, que possibilita e viabiliza o uso de orientação a objeto. O TypeScript foi desenvolvido pela Microsoft e lançado em 2012. É um projeto de código aberto e ele adiciona tipagem estática e outros recursos ao JavaScript, né? Coisa que a gente não tinha no JavaScript. Por exemplo, criar uma classe, criar uma instância da classe. Era possível, mas meio que procurando alternativas para fazer isso, né? Com o TypeScript ficou mais robusto essa possibilidade de trabalhar com orientação a objetos no lado do cliente, né? Então, ficou bem mais rico. Um detalhe também, o JavaScript, eu disse que não tem nada a ver com Java, mas as estruturas, por exemplo, de condicionais, estrutura de repetição, é a mesma sintaxe do Java, sabe? O for é igual, o if é igual. Então, se você já sabe Java, você já está um passo para aprender JavaScript. E o TypeScript também, abre chave, fecha chave, para criar uma classe. Só muda a forma de criar um atributo, que é diferente. A gente vai ver um exemplo já, tá bom? Exemplo de uso, né? O JavaScript, ele pode ser usado, ainda hoje é usado, né, para validação de formulário, muito utilizado, inclusive, para validação de formulários, verificar se os campos de um formulário estão preenchidos corretamente, para criar máscaras, né, de data, máscara de CPF, por exemplo, né, que você vai digitando, aí você tem um evento naquele componente do campo de texto, que quando você digita alguma coisa, ele aciona o JavaScript, gera um evento, ele aciona o JavaScript. Aí você consegue, à medida que você vai digitando e a partir desses eventos e criando uma máscara, né? Você pode realizar requisições Ajax, esse termo Ajax hoje está fora de moda, né? Mas para quem trabalha com JSF, ainda
faz sentido. Para fazer chamadas assíncronas, APIs web que busca dados sem carregar a página. TypeScript, desenvolvimento web, criar aplicações, o TypeScript possibilita, né? Criar aplicações web robustas com tipos estáticos para evitar erros em tempo de execução. Quando a gente fala de tipo de estático, o TypeScript é fortemente tipado, o JavaScript é fracamente tipado. Você pode no JavaScript, por exemplo, criar uma variável e ela é sem tipo, incluir um valor inteiro e lá na frente, nesse mesma variável, colocar um string e não dá erro. No TypeScript, não. Ele é fortemente tipado no Java. Você já deve ter se deparado com isso nos testes. Você declara uma variável string, depois tenta setar um inteiro, ele reclama. Você pode criar um tipo personalizado, por exemplo, uma classe aluno, uma classe pessoa, né? E ela vai servir como tipo, para você criar novas variáveis e atributos de outras classes, né? Aplicações web front-end, né? Então, o TypeScript ele é fortemente usado como linguagem do Angular, React e Vue.js. Os três possuem similaridades para a construção de front-end, né? Construção de telas de aplicações que executam no lado do cliente, né? Uma parte da aplicação que executa no navegador do cliente, né? Então, é utilizado aí o TypeScript para o desenvolvimento dessas interfaces de usuário, né? Aplicações back-end. Hoje você pode desenvolver aplicativo de servidor escalável e seguro com TypeScript, utilizando o Node.js, tá bom? O Node.js, ele tem a mesma ideia do Java. Ele é uma plataforma de desenvolvimento, né? Que você, quando vai programar, você pode instalar para poder programar nele, tá? E você também usa para disponibilizar suas aplicações, tá? Em um servidor. No caso, o back-end dessas aplicações, né? O que é JavaScript, né? JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, dinâmica e interpretada, né? Diferente das linguagens compiladas. No Java, a gente compila uma biblioteca, a gente compila uma aplicação para depois liberar. Por exemplo, o programa da imposto de renda no Java ele foi compilado e aquele já compilado é disponibilizado no site para os usuários baixarem, né? O Word, né? Ele foi compilado, foi feito em C++, C Sharp, e ele foi compilado, e você instala o executável no seu computador, né? O JavaScript não, ele é interpretado como o Python, né? Quando a gente fala que ele é interpretado, é porque é em tempo de execução, as alterações. Você alterou algo, já pode ser usado, já reflete no uso, tá? As características do JavaScript, né? Que foi o precursor aí, né? É uma linguagem de script que executa no lado do cliente, inicialmente criada para execução no navegador, suporta a execução no lado do servidor. Então, JavaScript, você pode trabalhar com Node.js, tanto JavaScript como JavaScript. Suporta a programação assíncrona. O que é a programação assíncrona? Quando você estabelece uma comunicação entre cliente e servidor, quando o cliente faz uma resposta, quando é síncrono, a resposta o cliente já fica aguardando. Se cair a conexão, se tiver algum problema, o cliente já sabe que não tem aquela informação de retorno, né? Com a comunicação assíncrona, você faz a solicitação e a resposta pode vir imediatamente ou depois, sabe? Então, a coisa fica assíncrona, tá? Então, aqui tem um exemplo de função JavaScript, né? Aqui na linha 2 até a linha 4 aqui, ó, você vê que parece bem com o método do Java, né? Com as funções que a gente via em algoritmo. Então, você tem aqui na linha 2, o function, apresentar aí uma variável aqui chamada nome, e você tem um alert para exibir um pop-up com oi, mais a variável nome, mais e aqui uma exclamação. E aqui tem a chamada da função na linha 6, né? Apresentar o João. Vamos fazer o seguinte, vamos executar esse exemplo, eu vou mostrar uma forma de você executar o código JavaScript bem facinho. Ó, usando o navegador, vou copiar aqui só o código da função, tá? Não sei porque tem essas aspas, ignora essas barras aqui do final, eu vou remover, tá? Beleza, então vou abrir aqui o navegador, ó,
Eu vou dar um F12 aqui. Todo navegador possui um recurso de programa para programação de computadores. Você consegue verificar o uso da memória, alterar código-fonte, programar aqui. Você pode programar aqui no navegador, tá? Por exemplo, essa própria página do grupo, olha o tanto de arquivo JavaScript que tem aqui, ó. Tanto de código que tem, ó. Tudo é JavaScript aqui, ó. Mas aqui eu vou abrir também uma opção bem legal que tem aqui de console. Se eu colar aqui, deixa eu abrir aqui no bloco de notas, tá aqui, ó, a função. A função tá aqui, ó. Eu vou copiar aqui a função, ó, certo? E vou colar aqui, ó. Quando eu colar aqui nesse console, na hora que eu der um Enter, aí essa função vai ser incluída na memória do navegador, no interpretador, né, do navegador. Aí eu vou dar um Enter, ó, a função foi interpretada. Não tem nenhum tipo de retorno, então não mostra nada. Se tivesse um retorno aqui, ela retornaria alguma coisa, né? Então aqui eu vou chamar essa função e vou passar como variável aqui o nome João. Tá vendo? Vou tirar esse espaço aqui e vou dar um Enter, né? Esse pode ter esse espaço, não tem problema não. Vou juntar aqui só para ficar bonitinho. Vou dar um Enter, ó, abriu aqui no pop-up, tá vendo? Oi, João. Né? Eu poderia ter uma função também que, deixa eu copiar essa daqui, que retorna valor, return. Vou somar dois números, por exemplo, V1 e V2. Aí vou somar aqui que V1 mais V2. Vou chamar essa função aqui de soma. Vou dar um Enter e deu erro. Eu errei aqui no código aqui, ó. Return. Dá um Enter, ó. A função entrou, vou somar agora dois números, ó. Soma V1 mais, desculpa, 2 e 3. A resposta vai ser 5, né? Vou somar 2 e 3, ó, 5. Então aqui eu consigo executar no navegador, né, um código JavaScript. Né? Um código TypeScript já não funciona. Esse console do navegador só entende de JavaScript. Eu fiz o teste agora há pouco, aí deu zero. Outro exemplo aqui de JavaScript, tá bem? Vamos aqui imaginar que a gente tem um formulário aqui. O conteúdo é esse daqui. E esse formulário aqui, ele tem um título, um CSS aqui para destacar uma mensagem vermelha, no caso de erro, do código que a gente vai colocar. E aqui uma validação do formulário, tem 3 campos aqui de texto e um botão de enviar. E aqui a gente pode, por exemplo, colocar um JavaScript, um código JavaScript que realiza uma validação. Esse código JavaScript aqui, ele aponta, ele pega o elemento do documento pelo ID. Qual é o ID? Aqui, ó, MyForm, tá vendo? E ele adiciona um evento de ouvinte aqui, de listener, que quando eu clicar no botão Submit aqui, nesse evento, ele vai acionar esse conteúdo aqui. Aí, o JavaScript disponibiliza o acesso aqui ao documento da página. E eu posso obter, acessar um campo por meio desse getElementById, que me retorna o objeto desse elemento ById. No caso, ele retorna o valor. O valor que é digitado pelo usuário, certo? Então, aqui eu posso obter pelo ID o valor do campo 1, o valor do campo 2, o valor do campo 3. E aqui eu posso verificar se o valor do campo 1, se um dos 3 for vazio, ele vai abrir um pop-up de alerta pedindo para preencher os valores. E aqui ele vai dar esse Prevent Default, que para fechar outras verificações pode ser adicionado conforme necessário. Beleza?
Então, aqui é esse o código. Tá? Vamos executar aqui esse código. Salvar. Vou abrir aqui o formulário. Abrir com o Google Chrome. Tá aqui o formulário. Tem 2 campos de texto. Espera aí, deixa eu apagar aqui, que tem coisas demais aqui. Pronto. Tentar submeter, por favor, preencha os campos, tá vendo? Por favor, preencha os campos. Então, adicionei um conteúdo dinâmico na página. Ctrl L, próximo slide é sobre TypeScript, né? O TypeScript é uma linguagem de programação de código aberto, que é um conjunto do JavaScript. Ela adiciona tipagem estática e outros recursos à linguagem de programação, né? Verificação de tipos em tempo de compilação, né? IntelliSense e autocompletar em IDS. Código mais seguro e mais legível, né? Aqui tem um código, um exemplo, olha aí, não parece com Java? Tem aqui uma classe, uma classe pessoa que tem 2 atributos. Olha agora aqui, ó, a diferença na linha 3 e 4 dos atributos. No Java a gente coloca a string antes, né? Aqui está mais parecido com a linguagem do C#. Olha o construtor aqui, ó, passando o nome, ó, string e idade, ó, é o mesmo formato que a gente declara uma variável, né? O TypeScript é assim, existe essas diferenças. Aí aqui eu recebo, ó, o nome e idade, e aqui eu tenho a opção de apresentar, tá vendo? Aí apresentar console.log, aí aqui ele imprime no console, ó, isso aqui é uma opção do console que é do JavaScript, são recursos do JavaScript, que você pode, ó, console.log, console.log, ele imprime aqui no console alguma coisa. Ó, imprimiu, tá vendo? Aí ele imprime no console. Naquela hora eu tenho para abrir um pop-up, mas eu poderia ter feito para imprimir no console. E aqui eu tenho o código TypeScript. Ele vai ter um método apresentar uma ação dessa pessoa que apresentar e vai imprimir no console isso daqui, tá bom? Como é que a gente executa esse código? Para executar o TypeScript, como a gente não pode testar direto aqui no navegador, né? Eu vou pegar aqui o código, ó, um espaço aqui de uma aplicação online, tipo aquela de Java que a gente fez, que é para executar o TypeScript. E aqui tem uma estrutura de projeto. Aqui tem um arquivo HTML, certo? Tem um arquivo HTML. Esse arquivo HTML, ele tem na linha 11 aqui um código de script que vai apontar para script.ts, que está dentro dessa pasta src, tá? E aqui tem um script CSS, ó, que também está dentro da pasta .css, tá vendo? Aí aqui ele coloca uma CSS, ele deixa a cor amarela aqui, né, do que está sendo impresso. E aqui tem aquela estrutura de HTML que a gente já viu, né? Aqui tem um head, ó. Isso aqui não é obrigatório, mas para uma melhor performance você pode ter, né? Eu poderia pegar, por exemplo, esse código CSS aqui e colocar aqui, ó, sem ser como CSS aqui embutido. Por exemplo, poderia colocar o CSS, cadê a tag do CSS? Aqui eu poderia fazer assim, ó, style, colocar esse código CSS aqui, ó. Mas por uma questão de legibilidade a gente pode fazer isso. No exemplo que eu fiz eu deixei tudo junto, numa página só, para ter um arquivo só para ficar mais didático. No exemplo do React que eu passei, tá? Mas é importante saber que tem essa forma, né? O que a gente vai fazer aqui, ó, nesse código
aqui ó, ele está apontando aqui para um arquivo TypeScript, poderia ser JavaScript. Se não fosse o TS aqui, fosse JS, então aqui nesse arquivo TS aqui, ó, teria que ser a extensão .js. Então aqui dentro eu só poderia colocar código JavaScript. Como é uma extensão .ts, então faz sentido eu colocar aqui, ó, um código TypeScript. Eu vou copiar esse código aqui, tá? Vou copiar esse código. Copiei. Eu vou colar esse código aqui. Pronto, colei. Ele fez o favor de colocar a numeração. Eu vou remover isso daqui, usando o recurso aqui do corrigir. Aproveitar e vou corrigir essa aspa aqui. Vou colocar aspa simples. Aí aqui eu vou cortar aqui. Pronto. Mais fácil. Vou colar aqui agora. Pronto, colei. Aí ele está imprimindo no console aqui, né? Ó, esse resultado, console.log, e ele está imprimindo o que? Ó, observe que já está sendo. Eu estou alterando, aí já está mostrando aqui, ó. Eu estou criando uma instância aqui, por quê? Porque é uma linguagem interpretada, né? Não preciso compilar. Aqui eu estou criando a instância ó, e chamando do objeto pessoa, aqui na linha 18 já é o objeto pessoa. Aqui eu crio a instância, ó, parecido com a linguagem do Java, new, dando new, né? Aqui eu tenho um construtor, estou passando esse valor aqui, né? Por exemplo, aqui eu vou botar 40, aí já mudou. Poderia, por exemplo, colocar um alert aqui, ó, no lugar de, ó, aí já abriu aqui o pop-up. Meu nome é Maria, tenho 40 anos, aquele mesmo alert do JavaScript. O TypeScript, ele aceita o código JavaScript, tá? Então, você pode usar recursos do JavaScript aqui no TypeScript também, tá? Eu dei um erro aqui. Basicamente, é isso daí, né? Criar um novo atributo aqui, por exemplo, nome da telefone. Vou passar esse telefone aqui no construtor. Opa, telefone. Aí vai ser string, do tipo string. E a sintaxe muda um pouco, né? Deixa eu dar um tab aqui para ficar mais bonito. Olha o this aqui, lembra do this, quando a gente criava? Uma linguagem, toda linguagem orientada a objeto tem esse this, que se refere ao próprio objeto. Tá? Então aqui eu recebi aqui idade, vou colocar agora o telefone. Aí vou botar um outro console aqui, ó. Console.log. Vou botar aqui. Pode ser aspa duplas ou aspas simples, JavaScript. TypeScript, JavaScript aceita. Meu nome, ou meu telefone. Aí que eu vou colocar telefone. Diz ponto telefone. Então aqui, ó, eu não setei nenhum telefone, né? Quando criei a instância aqui, ó. Agora eu vou passar meu telefone. 3333.3333. Tem número demais aqui, ó. 085. Então tá aqui, ó, o resultado. Beleza? Um exemplo aí de TypeScript, né? TypeScript é bem diferente do JavaScript, assim, é uma linguagem fortemente tipada, você pode criar os seus próprios tipos, né? Se eu tentar aqui, por exemplo, setar um pessoa, bora ver se ele aceita, porque já, eu acho que ele aceita, no Java não aceita, ó, não aceitou. Por quê? Porque aqui é um objeto pessoa que está recebendo esse objeto
A partir daquele momento ele já não aceita mais, tá vendo? Aqui o 7 outra coisa. Então é isso.